Nós estamos estudando o livro do profeta Joel. No meio da Bíblia, Salmos, aí você vai avançando para Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, aí vem Joel. Joel capítulo 2, estamos estudando sobre o dia do Senhor. É um grande dia terrível que virá ainda. Nós cremos que a igreja será arrebatada a qualquer momento, não tem nenhum aviso, nenhum sinal para o arrebatamento. Uma vez que a igreja é arrebatada para o Senhor, começará um período que durará 7 anos, em que pessoas sofrerão muito, mas haverá também muito testemunho do Evangelho do Reino, porque a nomenclatura será mudada, não mais Evangelho da Graça, mas Evangelho do Reino, porque anuncia que um reino vai ser estabelecido. E o anticristo, que é um agente de Satanás, ele vai juntar com 10 confederações de países e perseguirá, na segunda parte desse período, nos 3 anos e meio depois da segunda parte, perseguirá duramente Israel. Então é um texto que profetiza esse período, mas também é um texto que fala de um período em que Joel estava vivendo, 600 e tantos anos antes de Cristo, ou 580 mais ou menos, quando a nação de Judá vai ser levada para o cativeiro por causa da desobediência. E nesse contexto nós temos o ensino de que é um dia de juízo, o juízo da ira de Deus. Também nós temos o ensino, a partir do versículo 12, que é um dia de arrependimento e perdão. Todas as pessoas que não se entregaram ao Senhor Jesus precisam se arrepender de seus pecados. E aquelas que já se entregaram a Jesus Salvador, mas que estão vivendo uma vida fria, uma vida distante, uma vida indiferente e até, podemos dizer, uma vida cínica diante de Deus, da igreja e dos irmãos, essas pessoas também precisam se arrepender, buscar o perdão de Deus e viver uma vida plena, como Deus quer que vivamos como crentes. E nós estudamos até o versículo 17, em que Deus está aconselhando as pessoas a se converterem, a rasgarem não as roupas como forma de lamento judaico, mas rasgar o coração delas, e não torcendo, mas esperando que Deus vai livrá-las do julgamento que virá. E aí ele chama também a atenção dos sacerdotes, os líderes religiosos, que eles toquem trombetas, que os líderes, os anciãos, reúnam o povo, façam jejum e clamem ao Senhor por misericórdia para que o Senhor os poupe daquele momento. E aqui nós chegamos até o versículo 17. A partir do versículo 18 até o versículo 27, talvez você fique um pouco confuso na leitura, porque aqui está dizendo que já aconteceu. Deus usa de um recurso chamado hipótese, ou seja, se o povo se arrependesse, o que aconteceria? Aconteceria o que ele vai dizer aqui. E ele fala como se o povo já tivesse se arrependido, por isso ele fala no passado. Começa assim o versículo 18: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra. Mas isso de fato não aconteceu, porque a expectativa de Deus foi frustrada. Deus tinha um propósito. O propósito era que o povo aceitasse o apelo dele para se arrepender, mas o povo não se arrependeu. Assim também nós temos uma frustração nos nossos dias. Nós gostaríamos que algumas pessoas se convertessem, nós gostaríamos que algumas pessoas se aproximassem de Deus,
e do Salvador Jesus, gostaríamos que alguns crentes saíssem da inércia em que estão atolados. Nós gostaríamos que fosse um pouco diferente a vida cristã de algumas pessoas. Mas não é assim. Algumas pessoas estão mudando, algumas pessoas estão se arrependendo, renovando suas vidas. Mas outras pessoas estão para ser redundante, na mesma mesmice, tudo igualzinho sempre, ou seja, sem sabor, sem fragrância e sem testemunho. E um crente, ele precisa ser muito mais do que um incrédulo nessa sociedade, porque há incrédulos que não fazem diferença nenhuma na sociedade. Se eles não tivessem na sociedade, em alguns casos seria até melhor. Mas quando a gente fala de crente, aí dá uma dor no coração, porque alguns crentes não fazem diferença nenhuma, meus irmãos. Ah, mas você não é Deus para falar. É verdade, eu posso pecar falando isso, porque talvez haja alguns crentes que são tão secretos, que a gente nem sabe o bem que eles fazem na sociedade. Talvez eles sejam agentes secretos no nosso meio, mas daquilo que nós vemos, pode ser que no meio onde eles vivam, eles façam muita diferença como crente. Mas às vezes nós não vemos isso no meio dos próprios cristãos. Não quero ser duro com ninguém, não, tá bom? Só quero transmitir o recado de Deus para nós, para mim também, e mostrar como as coisas seriam diferentes. É isso que eu quero falar com você nessa noite. Como as coisas seriam diferentes se alguns crentes se arrependessem. Como as coisas seriam diferentes se alguns incrédulos se convertessem ao Senhor Jesus Cristo. Como os lares seriam diferentes. Como a sociedade seria diferente. E como você próprio seria diferente. Vamos estudar então dessa maneira? Para alguns vai ser frustrante, porque eles não pensam em mudar mesmo. Mas para alguns haverá um vislumbre. Um vislumbre é nós olharmos distante e conseguirmos enxergar alguma coisa almejada. Isso é o que eu quero para a minha vida. Talvez muitos aqui, talvez a maioria aqui, é isso que quer para a sua vida. Eu quero minha vida diferente. Se eu sou uma bênção, eu quero ser mais bênção ainda, para que mais pessoas se aproximem de Deus por minha presença, por meu testemunho. Você não gostaria disso na sua vida? Que você fosse usado por Deus para isso? Então vamos lá, vamos estudar como se tivesse sido um sucesso, tá bom? Mas eu quero dizer que foi um fracasso, deu para entender? Mas vamos sonhar um pouquinho? Vamos sonhar um pouquinho como seria Judá se deixasse Deus trabalhar na vida dessa nação. Como seria a vida de muitos crentes se eles deixassem Deus trabalhar na vida deles. Versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Que maravilha! Não há cativeiro na Babilônia. Essa parte da Bíblia não ia existir. Não ia existir o povo acorrentado pelo pescoço, mulheres violentadas, filhos ficando órfãos. Não haveria nada disso. Por quê? O povo se arrependeu e Deus se mostrou zeloso para com a terra de Judá, se compadeceu do seu povo. Podem sonhar, hoje é dia de sonhar. Versículo 19. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregareis mais o opróbrio entre as nações. Que bênção! A nação de Judá se arrependeu, só que não. Mas vamos sonhar.
A nação de Judá se arrependeu e Deus está dizendo: eu vou dar para vocês trigo, eu vou dar para vocês o vinho, vou dar muita azeitona para vocês fazerem óleo, vocês terão mesas fartas e vocês não serão envergonhados nem pelos babilônios, nem pelos filisteus, moabitas, edomitas, amonitas, os egípcios, nada disso. Deus abençoou o povo de Judá e o povo de Judá é uma bênção agora para todo mundo. Olha que maravilha, versículo 20. Mas o exército que vem do norte eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, ou seja, o mar morto, e a sua retaguarda para o mar ocidental, ou seja, o mar Mediterrâneo. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. A Babilônia tentou invadir Judá, mas Deus pegou a Babilônia e Deus destruiu a Babilônia antes do povo ser prisioneiro e ir para o cativeiro. Não tem cativeiro. Deus abençoou Judá e isso foi um pesadelo que você teve. Judá não foi para o cativeiro. Bom, antes de eu continuar a mensagem, vocês sabem o que é ironia, né? É quando fala uma coisa que não é aquilo, não é mentira, tá? É um recurso das línguas. Na nossa língua tem. E Deus está sendo irônico. É isso que Deus está fazendo. Deus está sendo irônico. Como eu também estou sendo, né? Tentando. Deus destrói a Babilônia. O mau cheiro da Babilônia sobe pela terra, porque Deus destruiu. Deus jogou no mar morto, Deus jogou no mar Mediterrâneo, esse povo que viria ali do norte. No futuro, Israel também será invadida pelo norte. Por que Deus faz isso? Por causa da desobediência. Mas ainda nesse recurso que Deus está usando, Ele está dizendo que nada disso aconteceu, porque o povo se arrependeu. Versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Deus é tão maravilhoso. Deus levantou a nação de Judá antes da nação cair, porque a nação se arrependeu, buscou ao Senhor, teve o perdão e teve a prosperidade novamente, como era próprio de Deus abençoar o povo de Israel no Antigo Testamento. Versículo 22. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Aquilo que vocês passaram, que está aqui registrado no capítulo 1, versículo 12. Alguém pode ler bem alto? Joel 1:12. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romanzeiras, palmeiras, as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. E agora Deus está dizendo: não fiquem tristes, se alegrem, porque nada disso aconteceu. É um pesadelo que passou. Não aconteceu nada disso. E Deus está dizendo também dos animais. Alguém pode ler Joel 1:18? Como os animais negros de fogo, as manadas de gado vagam confusa, pois não encontram pasto, os rebanhos de ovelhas sofrem. As ovelhas estão sofrendo, não tem água, estão morrendo de sede, tudo está seco, o gafanhoto acabou com a terra, depois veio a seca, depois veio o incêndio e as águas potáveis, os ribeiros se secando. Tudo isso foi muito triste, mas agora Deus já curou Judá e Deus não vai trazer mais nenhuma aflição para Judá, porque Judá se arrependeu de seus pecados. E é isso que Deus vai fazer também com a vida daqueles que se arrependem de sua frieza espiritual, de sua incredulidade,
Deus traz nova vida para essa pessoa. Deus traz um vigor. Aquele crente que estava desanimando, já não aguento mais vida de igreja, estou muito desanimado, um dia foi bom, mas agora não está mais bom. Mas nada disso vai acontecer na sua vida, porque você entrega ao Senhor, você é uma nova vida para Ele. Um crente com uma nova perspectiva. Maravilhoso isso, né, irmãos? Não precisa nem pregador mais, porque os crentes estão tão bons. Versículo 23, Joel 2, 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. Deus vai regar a terra. O que estava destruído pelos gafanhotos, pela seca e pelo incêndio, agora reverdeceu. Agora Deus está mandando chuva antecipada, temporã. Deus está mandando chuva depois da época também, serôdia. Então Deus está enchendo a terra novamente de alegria e de frutos. Versículo 24. As eiras, quer dizer o campo reto, né, como um gramado. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Os campos estarão cheios de trigo. Lagar é o lugar onde... Lagar é o lugar, tá bom? Lagar é o lugar onde se amassavam, esmagavam as uvas. Um tanque grande, para fazer vinho. Também era usado para esmagar azeitonas, para fazer azeite. Então o campo está cheio, os lagares estão cheios de vinho, de uva, de azeitona e azeite. Versículo 25. Palavra essa? Restituição, né? Isso, obrigado. Restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Aí as três fases do gafanhoto: gafanhoto migrador, gafanhoto destruidor e gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Deus agora vai trazer de volta o que eles perderam através da destruição do gafanhoto. Tudo voltará a ser como era e melhor ainda. Imagina que alguns crentes que são bem desanimados, agora não só eles mudaram, mas Deus trouxe para eles um vigor e um fervor que nunca você encontrou neles. Aí você fica até estranhando, mas esse crente está tão trabalhador, ele não era assim. É porque ele foi transformado pelo Senhor. Aquele bêbado que gastou o seu dinheiro, a sua saúde, maltratou a sua família, agora a vida dele se transformou. Agora ele passa a ter abundância de recursos para ajudar na obra também, para sustentar sua família, para restaurar sua família, e até a saúde dele que estava muito ruim, Deus revigorou, e agora ele tem bastante tempo para servir ao Senhor. Esse é o mundo que eu gostaria que fosse. Você também, né? E Deus também. Versículo 26. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Esse é o que Deus queria para a nação de Judá. Tudo que nós estudamos até aqui não aconteceu, tá bom? Podem acordar. Nada disso aconteceu. Como nada está acontecendo na vida de alguns crentes frios. Não está acontecendo nada. A gente não está animado, porque não está havendo transformação. Pessoas não estão se convertendo ao Senhor.
uma frieza tremenda, tanto nos crentes quanto nos incrédulos para buscarem o Senhor. E assim, como diz o romance antigo, né? É assim que caminha a humanidade. A humanidade está do mesmo jeito, ou seja, ruim e cada vez pior. Foi-se um sonho, foi-se uma grande expectativa de que as coisas melhorariam. Mas poderia, não poderia? O que os irmãos acham? O que impede? O que impede? Será que Deus está obstruindo o caminho das pessoas se converterem? Será que Deus está atrapalhando a vida do crente frio para que ele se torne um crente fervoroso? É isso que está acontecendo? Vamos colocar a culpa em Deus? Não. É porque as pessoas são de dura cerviz, pescoço duro, coração teimoso, pessoas arrogantes, que pensam que sabem mais do que Deus. E por isso elas não se emendam, não mudam de vida. E o Senhor está aqui como que esfregando no nosso rosto um texto de como poderiam as coisas ser bem diferentes. Mas tudo isso que nós lemos não foi mentira, tá bom? Foi ironia. Não aconteceu nada disso. E não aconteceu porque o povo não quis. O povo não quis buscar o Senhor. E nós lemos novamente o versículo 17. Joel 2,17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, o corredor que havia no templo, né? E orem de que jeito? Dessa maneira: povoa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio ou à vergonha, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? E é isso que eles estão falando. E é isso que eu tenho que ouvir também. Crente? Eu conheço os crentes. Aí eles falam, eles dão a ficha corrida do crente que eles conhecem. E a gente abaixa a cabeça com vergonha. As pessoas não acreditam no poder de Deus. Elas não acreditam no amor de Deus. E não acreditam que Deus transforma vidas. E nada disso pode ser verdade para essas pessoas. Dos versículos 18 a 26. E nós vamos concluir com o versículo 27, para dar mais um gosto daquele sonho tão gostoso, né? Versículo 27. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu, Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Deus gosta de usar esse termo, envergonhado, porque o povo foi muito envergonhado. E o povo sendo envergonhado, Deus também é envergonhado. Mas Deus está dizendo que não vai ser assim, ou não seria assim. Meus irmãos, a nação de Israel, ela continuou do mesmo jeito e está assim até hoje. Sempre desonrando a Deus, sempre duvidando do Espírito Santo, levando Jesus Cristo à cruz, fazendo-se ateus, porque muitos deles são ateus hoje, e eles vão conduzindo a vida deles assim até entrarem na tribulação, até muitos deles morrerem. 2/3 deles que estiverem na terra morrerão, mas no finalzinho eles aceitarão o Salvador, o Messias. Aí tudo que nós lemos não vai ser um sonho, vai ser uma realidade. Tudo isso que nós lemos não vai ser um discurso de ironia, mas vai ser a bênção do Senhor sobre a nação. Isso é a nação de Israel, mas hoje eu quero falar também com você. Será que você vai esperar até o final da sua vida? Agora você não sabe quando é o final da sua vida, pode ser hoje. Você vai esperar até quando?
Enquanto Deus estiver te dando vida, você vai rejeitar para pensar, um dia eu me entrego ao Senhor? Deus está querendo que você faça isso hoje. Se com a nação de Israel não se tornou verdade esses versículos, com você pode se tornar. A partir de hoje pode se tornar verdade. Tanto aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador, quanto aquele que tem sido um crente negligente, relapso, relaxado. Deus quer mudar a sua vida e quer mudar a minha vida também. É um dia de arrependimento e perdão. Existem muitas vantagens em pessoas se arrependerem e voltarem para o Senhor. Uma delas é que Ele encontrará perdão para todos os seus pecados. Há pessoas que lidam constantemente com problemas emocionais. E eu não estou julgando os problemas de cada um, mas muitas vezes pode ser falta de perdão. Pessoas que se sentem culpadas. O arrependimento dá o alívio para elas, porque vem o perdão dos pecados. Zaqueu foi assim. O pequenininho Zaqueu estava muito perturbado, porque provavelmente, quase com toda certeza, ele estava roubando pessoas. Ele estava cobrando a profissão dele, as pessoas, além do que deveriam. Mas ele encontrou Jesus, ou Jesus o encontrou, porque ele estava em cima da árvore para ver Jesus no meio da multidão. E Jesus passando, Jesus encontrou Zaqueu. E falou: Zaqueu, desce depressa da árvore. Eu vou jantar na sua casa, tomar uma refeição na sua casa. Hoje chegou salvação nessa casa para ele. Ele teve uma vida transformada. O arrependimento faz com que você nunca seja abandonado por Deus. Aquela sensação de abandono não existe quando você se arrepende, porque Deus acolhe. Ele disse para aquela mulher adúltera, ele falou: cadê os seus acusadores? Nem eu tampouco te condeno. E aí ele dá a presença dele na vida daquela mulher. E o arrependimento ele faz com que você conheça o amor de Deus como você nunca experimentou antes. Portanto, não é tarde para se arrepender. É o dia de se arrepender e voltar-se para o Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem projetos tão lindos para nós. Ó Deus, mas para alguns tem sido apenas um sonho, porque eles não querem entrar nesse caminho do arrependimento. Não querem buscar ao Senhor e não querem transformação de vida. Tenha misericórdia deles, ó Pai. Usa as nossas vidas para salvar alguns. Ajuda também, ó Deus, a trazermos edificação para aqueles crentes que estão meio desviados do Senhor, meio frios, que também eles sejam transformados. Agradecemos pelo Teu amor, a Tua compaixão, e nós oramos em nome de Jesus. Amém.